Hoje, dia 23 de novembro de 2023, estamos na Casa da Memória, em Itaipulândia, realizando uma entrevista com o Sr. Santo Scarpato para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Seu nome completo? Santos Morgorotti Scarpato. Qual é a sua descendência? Eu sou italiano. Qual o nome dos seus pais? Lídia Morgorotti Scarpato e Ferdinando Scarpato. Eles são naturais de que local? Santa Catarina, são catarinenses. Moro Grande, Criciúma. Sabe dizer em que cidade eles casaram? Moro Grande. É, Quantos filhos eles tiveram? tiveram 6. O senhor saberia dizer o nome deles, do mais velho para o mais novo? E então a primeira que era a Maria, daí ela faleceu com 6 anos, daí teve o Ângelo, aí a Salete e o Santo, que sou eu, a Elizabeth, o Ademir e o Enedir. O senhor nasceu onde e em que data? Eu nasci 6 de outubro de 54 e eu nasci em Meleiro, Moro Grande, Santa Catarina. Qual o seu estado civil? Casado. Qual a data e local do seu casamento? Ai, ai, ai. Missal, 3 de dezembro de 83. Qual o nome da sua esposa? Elveni Bernadette Scarpato. Qual o nome de seus filhos? Uma filha só, Franciele. Qual a sua ocupação? Eu, por enquanto, estou aposentado, faço almoço. Qual a data da sua chegada no território de Itaipulândia? Foi, assim, a data eu não estou coisando, mas foi em 68 nós chegamos aqui. Ano 68. Disse que era no inverno, muito frio. Era bem frio. Na época, que idade o senhor tinha? Eu estava com 8 anos de idade. O senhor veio com pais, com O pai, a mãe e os meus irmãos. Uhum. Já todos eles eram nascidos. Sim, tudo eles. E quando chegaram, em que comunidade se instalaram? Nós instalamos na linha Buriti, que temos até hoje, né? O senhor podia descrever, assim, como é que era esse local, onde se instalaram quando chegaram na linha Buriti? Sim, quando nós chegamos, a principal estrada que tinha, essa por cima na Santa aqui, lá por baixo, essa que atravessa no Buriti, não tinha. Tinha sim, mas tipo uma picada, né? Até nós, para poder entrar lá no Buriti, tinha machado, nós tinha machado, se fomos cortando para o caminhãozinho poder entrar lá e deixou a mudança num vizinho ainda. Que para nós ir aonde o pai tinha comprado a terra, era só uma picada. Aí puxamos toda a mudança, que não era muito, né? Mas puxamos toda a mudança por uma picadinha no meio do mato, para chegar até, e era um rancho, coberto de tabuinha e de coqueiro em redor. De chão. Já tinha moradores ali? Tinha o Armando Ângelo Silvestre e o Ilho Birg. Tinha mais uns 2, 3 que eu não me lembro o nome deles agora. Tinha 4 moradores ali que eu me lembro, eram os únicos 4 que moravam ali. Voltando, eu interrompi na pergunta anterior. Já tinha alguma casa, alguma habitação nessa propriedade quando chegaram ali? Na nossa? Não, só tinha, eles derrubaram só o lugarzinho assim do rancho que fizeram. Ainda o finado do meu pai pagou pro cara fazer isso ali, né? E daí ele fez esse rancho em cima que era para nós morar dentro, né? Aonde a família residia antes de vir morar para cá? Em Palotina. E em Palotina viveram muitos anos lá? Eu acho que 6 anos, porque eu era pequenininho de colo, bem dizer, né? De Santa Catarina, para ali em Palotina. Lá em Palotina, qual que era a atividade econômica da família? No que a família trabalhava? Na roça. Trabalhava de peão, né? Meu pai trabalhava de peão para poder dar de comer para os filhos. Eles eram em 4 crianças, né? E tinham terra própria lá? Não tinha, trabalhava de agregado, né? Quais
foram os motivos que fizeram a família vir para aqui, para a região do Itaipulândia? Meu pai, para falar a verdade, ele era meio aventureiro, sabe? Ele gostava de estar sempre no meio do mato. Aí ele ficava, o máximo que ele ficava num lugar era 2 anos. O máximo que ele ficava. Daí ele ia vendendo, nós ia virando o mundo, né? Andando. E daí viemos, quando vimos, ele apareceu, saiu, ficou uma semana fora de casa, ele apareceu, comprei terra. Foi a primeira terra que nós possuímos, foi aqui, né? E aqui ele comprou quanta terra? Ele comprou 8 alqueires. E o senhor sabe dizer assim, como é que foi esse negócio? Se pagou todo? Não, ele pagou o seguinte, porque lá onde é que ele estava, ele ganhou de posse. Daí ele vendeu por 8 contos de réis. E aqui ele veio e comprou, daí comprou lá, vendeu 5, comprou 8 aqui, pelo mesmo valor. Mas ele podia ter comprado 40, só porque o pai era analfabeto, eles não davam assim um recibo do dinheiro, né? E até foi, na época, foi com o Sargento Dias. O Sargento Dias tirou até, eu acho que, se não me engano, eu acho que a minha irmã levou para Rondônia. O papelzinho que ele tirou da carteira de cigarro e escreveu a quantia que estava em cima e deu como garantia para o finado do meu pai. Então o contrato de compra dessa propriedade era É um papel que eles mesmos fizeram ali. Meu pai era analfabeto, não sabia, né, o que era aquilo ali, né? Aceitou como aquilo um pagamento, né? E essa terra que ele comprou aqui, tinha algum registro ou era posse também? Não tinha registro nenhum, era posse. E a família estava ciente dessa situação quando veio? Sim, o pai estava ciente porque eles falavam que vinha a medição, que o governo ia fazer a medição, né? E quem estava morando em cima da terra era dono. Só que nós toquemos de pagar toda a terra de novo, quer dizer que foi não sei quantos anos que nós estamos pagando por ano essa terra, mas tudo paguemos para o governo, né? Essa terra aqui nós pagamos para o governo. Para conseguir a escritura, depois veio a escritura, depois não, acho que uns 6, 7 anos daí veio a escritura. Além do seu pai, ninguém conhecia a região aqui? Não, ninguém conhecia. Nós íamos na escura, né? Só o finado pai que conhecia. Para trazer a mudança, que meio de transporte foi utilizado? Um Chevroletzinho, um caminhãozinho Chevrolet. Quanto tempo durou essa viagem de Palotina? 3 dias. 3 dias? 3 dias. Então aconteceram alguns percalços no caminho, quais foram? Aconteceu uma que nós tínhamos uma junta de boi, né? E veio junto, então o caminhãozinho era pequeno igual, o pai fez uma caixa atrás, botou os porcos, fez uma caixa, botou as galinhas e os 2 boi e uma vaca. E lá numa altura, no meio de um matão que tinha ali, que era tudo mato, nós íamos aqui por baixo, aqui por Toledo, né? Olhamos, um boi não estava em cima. Aí meu pai de a pé na frente e o caminhão fez a volta e alumiando o pai na estrada, porque era tão escuro que tu não enxergava nem a estrada, né? Depois de 12 quilômetros que nós voltamos, o boi estava pastando na beira da estrada, no meio do mato. Aí andamos mais 6 quilômetros para frente para achar um barranco para carregar o boi de volta no caminhão. Daí quando era assim que queria almoçar, vamos supor, tomar café, parava o caminhão, fazia ali no mato, se tinha uma casa na beira da estrada, e fazia, né? Para chegar a Itaipulândia, por quais locais passaram de Palotina para cá? E agora isso eu não me lembro bem, eu só sei que eu me lembro que nós passamos por Missal, né, ali. Mas era também umas 3, 4 casinhas que tinha Missal ali também, né? Que eu me lembro, foi por ali que eu me lembro que passamos. E como foi 3 dias, tiveram que fazer parada para pernoitar, né? Sim. Como é que se organizavam para fazer esses pernoites? Nós, as crianças, dormia tudo em cima do caminhão, lá tinha, onde é que foi botado os colchão ali, dormia ali. O pai e a mãe também vinham ali, deitavam ali num lado nosso ali, dormiam ali em cima do caminhão, com uma lona por cima.
Ainda um dia choveu uma noite inteira, porque por isso que nós demoramos tanto, que choveu que o caminhão não podia andar, né? Ficamos parados na estrada, esperando. Aí, o que trouxeram na mudança? O senhor já falou dos animais, e o que mais veio nessa mudança? E 2 cachorros, e umas panelas, colchão. Imagina ver um caminhãozinho Chevrolet, né? Cabe o quê? Palha? Colchão ainda era de palha. Não era de espuma, né? Era colchão de palha. E ainda a maioria foi jogado, foi trazido só um. O resto foi jogado tudo fora e feito aqui nos vizinhos, quebrar milho para fazer o colchão de volta de palha de milho. Quando chegaram, então, foi pedido para fazer um casebre, uma primeira casa. Quanto tempo moraram nessa primeira habitação? Olha, eu acho que uns 4 anos. E depois foi construída outra casa? Daí nós construímos uma casinha também, a metade era coberta era toda coberta de tabuinha, né? Aí o pai comprou umas tábuas, foi feita assim umas costaneiras ainda da serraria e foi feita essa casa, mas chovia mais fora do que dentro, era melhor ter ficado no velho aquele de casa de chão do que entrar dentro daquela casinha. E depois deu mais uns 7, 8 anos, o meu pai trocou a madeira da terra que tinha, madeira. Os restos que eles deixaram, né, porque a boa, não sei se foi Paraguai ou quem, tirou tudo, os ipê, o cedro, né, eles tiraram tudo. Mas com o resto desse ali, o pai construiu uma casa de 10 por 12 daí. Aí com coberta de telha, tudo, né, nós... E essa propriedade, no começo, como é que ela era servida com água, a questão da luz e outras estruturas? A água nós tínhamos que buscar na vertente, né, com balde, né? E daí nós buscava água de balde. Luz era só no candeeiro mesmo, né, a querosena, né, que tinha. O senhor lembra, assim, quando que chegou a energia elétrica? Ela chegou no ano de 78, 80, por aí. A gente tem relatos de Itaipulândia que houve, né, registro de conflitos com relação à terra. Ali na região do Buriti, souberam de conflito por questões de terra? Assim, até eu mesmo fui um que escapei, né? Que ali até era com o seu Silvestre ali, com o parente dele mesmo. Ele marcou um pedaço de terra ali e o Sargento Dias era dono da terra, né? Mas esse senhor foi lá e avançou mais, né? E daí nós fomos para reabrir isso aí. Nisso nós escutamos uns pipocos e nós vazemos. E daí subimos que os caras que eles estavam pegando nas estradas por aí, eles atiravam para espantar, né? Para fazer as pessoas correr, né? Para intimidar as pessoas, porque... E nós daí atravessamos o mato todo para chegar lá embaixo, para poder escapar também, né? Eles nos iam apanhar. Isso era uma forma que o Sargento Dias tinha de se impor. De se impor da terra, mas ele tinha... A terra era dele, né? Os outros queriam invadir. Mas a terra até nós mesmos compramos do Sargento Dias, esse pedaço de terra, né? E o Sargento Dias, ele comprou essa terra de alguém ou ele tinha alguma concessão do governo para vender essa terra? Não, ele não comprou também, ele veio ali, mediu um pedaço, não sei quantos alqueires que era, porque desde o Caramuru até no Lajado do Cedro, isso aí era tudo dele. Ele pegou aquele pedaço de terra ali para ele, né? Ele tinha influência do exército, né? Sargento Dias, então ele demarcou uma parte de terra para ele. Ele demarcou isso ali e ficou com essa terra. Daí ele ia cedendo assim, tinha um compadre, ele dava, porque ele deu muita terra, para bastante compadre dele, ele dava terra, né? Ele não vendia, mas ele marcava. Que nem essa nossa mesmo já estava marcada, já tinha gente, nós entramos no meio, já tinha gente que tinha comprado dos lados, mas não estava morando ainda, mas já estava marcado com as picadas, né, com os marcos.
Era esse 8 alqueires, lá ele tinha cedido mais outro, estava assim, que essas pessoas ainda vieram depois, mas já estava marcada a terra, que eles vieram comprar e deixaram marcada essa terra ali para eles virem morar, né? E o Sargento Dias, depois de estar bastante colonizado, bastante habitantes, ele ficou com alguma terra, uma quantidade para a família dele? Não. Ele veio, quando faleceu, ele não sei, não ficou com bem pouquinha terra, que os filhos até hoje, tem uns que trabalham na prefeitura, eles não têm terra. Não tem nem um palmo de terra mais, eles não têm. O Sargento Dias, o final dele foi em Missal, né, onde ele terminou com um terreno e uma casa. Ele vendeu o único pedacinho que tinha sobrado para ele ainda ali, e comprou uma casa na Missal que sobrou para ele. O óbito dele foi lá, né? Após entrar lá na propriedade, o que plantavam? O que plantaram? Nós plantávamos arroz, feijão, e milho e soja. E hortelã. E daí nos primeiros anos, né? Porque a hortelã não dava assim de você derrubar o mato e já plantar hortelã. Era muito estrepe, coisa, não tinha como tu plantar. Então deixava 1 ano ou 2 anos, depois a gente já ia cortando aqueles pauzinhos, aquilo tudo, e plantava hortelã. Esses produtos que plantaram no início ali, era para o consumo, para o comércio? O mais era para o consumo. Se sobrava, nós vendia, senão não vendia. Só era só para consumo. O arroz, o feijão, né, o milho. Então, milho a maioria, porque naquela época não tinha consumo assim, né? Aí há uns 3, 4 anos nós não plantamos soja também. Foi plantado depois. O senhor já citou aqui a questão da hortelã. Cultivaram hortelã também na terra? Cultivamos. Bastante. Como é que foi esse processo? Como é que era o processo? Plantava hortelã, colhia e ele tinha que ir para um alambique. O alambique. Para fazer o óleo. A destilação. Isso, fazer o óleo. E onde que era feita essa destilação? Isso era no Silvestre, bem pertinho de nós ali. Por enquanto, no começo não, no começo nós vinha aqui no São José de Itavó, de carroça, de boi, enchia, né, da rama da hortelã e nós vinha fabricar ali. Daí o Silvestre viram, acharam um alambique e compraram, então ali pertinho, daí tinha um alambique esse que era no Buriti. Essa planta hortelã, era fácil de lidar, o manejo com ela? Como é que funcionava assim? Ela é fácil, mas tinha que passar bastante vezes até tu terminar o processo dela. Porque você tinha que, imagina, tirar a muda, fazer cova, cortar as mudas, plantar, depois ela vinha, você tinha que podar. E daí ela vai fechando, aquela hortelã vai fazendo que nem aquela grama de jardim, ela vai por baixo, e ela vem brotando. Depois você corta ela, tinha que deixar murchar, aí amontoar tudo, carregar numa carroça, que nem depois veio o caminhão já, né? Aí tinha que levar, sortar tudo no chão lá, porque não tinha a tua vez, tinha que chegar na tua vez no alambique, todos os montes lá. Daí tu tinha que arrastar tudo aquilo para dentro do alambique, socar naquela pipa, até sair o tal dito cujo óleo. Então o alambique era um serviço bem concorrido. Bem concorrido, porque só dentro do Buriti, imagina ver, todo mundo plantava hortelã e tinha só esse alambique. E quantas colheitas, ou quantas vezes, como é que funcionava durante um ano? Às vezes se colhia bem o tempo 3 vezes, 3 cortes. E tinha uns que deixava só 2, deixava mais maduro, né? Ou ela não estava bem fechada ainda, então dava 2 cortes por ano, mas senão era 3. E quantos anos foi plantada a hortelã na terra? Eu acho que foi plantado uns 10 anos, hortelã. E ela continuava? Sim, até nós produzindo. Aí ainda no último, que a hortelã não gosta de terra socada. Ela tem que ser a terra outra terra nova, né? Hoje não, hoje se tem adubo, tudo, né? Se tivesse hoje hortelã, ia dar, né? Bem. E aquela vez plantava, não botava adubo e nem passava veneno, né? E nem passava veneno, né? Adubo não é veneno. Assim, bem... E o senhor sabia o destino desse óleo e qual a utilização dele? Sim. Eles diziam, né? A gente não sabia. Era a gente de Foz do Iguaçu que vinha comprar.
Eles compravam o óleo e pagavam tudo em dinheiro. E dizia que era para avião. Porque eles diziam, não aceitavam, não sabia, né? Nós só sabia que vinha uma caminhoneta ali, comprava esses 3, 4 tambores que tinha de óleo ali, e do alambique o Silvestre ganhava porcentagem para alambicar, tu tinha que pagar ainda porcentagem para alambicar, e era 20% na época ainda também. Aí o 20% ficava para eles, né? Era vantajoso plantar hortelã? Olha, deu uma época que deu, meu Deus do céu, quentinha, mas nós já tinha terminado mais da metade. Veio um preço que os silvestres não ficaram ricos porque não souberam investir o dinheiro. Mas o meu cunhado no Paraguai, nessa época, ficou rico. Daí a maioria da turma já tinha terminado o hortelã, daí que por isso, né, que daí veio aquele preço quentinha. Valorizou. Valorizou, depois veio a destoca, quando destocou para plantar soja, daí ninguém ia plantar hortelã, porque daí era fácil, plantava com trator, colhia com um ceifa, soja, né? Então ninguém mais foi atrás de estar mexendo com enxada e gadanha, tudo para cortar hortelã. Essa hortelã também não tinha a questão de que ela acabou esgotando a terra e a terra ficando fraca para... Não, isso quem falou não deixou ficar fraca a terra porque não investiu em cima dela depois, né? Mas assim, o jeito que a gente fazia em cima dessa terra, quanto mais tu cortava a hortelã que vinha, mais bonita ela vinha. Ela só precisava de chuva, né? Por isso que eu digo, às vezes dava 3 cortes, às vezes dava 2. Se chovia bem, dava 3 cortes. E se chovia meio pouco, então... O senhor já comentou também aqui a questão da destoca. A hortelã então foi plantada ainda antes de... Antes da destoca. Mas antes da destoca foi feita a derrubada do mato ali, né? Isso. Como é que foi feito isso? A própria família fez? Nós mesmo, nós mesmos fizemos. Nós mesmos fizemos. Já tinha motosserra? Não, era tudo machado. Não tinha motosserra. O serrote, né, que eu também ainda tenho guardado, o meu serrote, né, que era do final do meu pai, e era tudo no machado. E ainda tinha assim, na propriedade tinha, ainda não, tinha árvores viçosas grandes? Não, não tinha mais. Tinha, o que era cedro, marfim, perova, o que era todas essas madeiras de lei que tem hoje, vamos supor, não tinha mais nada. Nós achamos ainda seco, porque eles não conseguiram achar um lapacho, IP que fala, né, um IP de 1,5 m de grossura. E ele deu 20 e poucos metros de comprimento. Ele estava no meio de um espinheiro, daquele pó de espinho, tudo que eles não sei como não acharam aquele IP lá. Então com aquele IP lá que nós quase construímos a nossa casa depois. Então a propriedade de vocês já tinha sido explorada a madeira que tinha, a principal? A madeira e as palmitas. Tinha bastante palmito? Tinha muito palmito ali. Pelo menos ali nessa parte de terra que nós tinha ali, os vizinhos que tinha por ali, tu ia no meio, tava só os pezinhos pequenos, mas daí nós rocemos, derrubemos, né? E as reservas que ficou, eles morreram, também morreu, porque ficou pouquinhos pedaços, né? Terra. A mecanização da terra, estopa, o senhor lembra que ano que fizeram e como foi feito isso? O ano não lembro bem, mas só lembro... 78, por aí, 78, 80, né? Veio, ainda me lembro, nós estávamos cortando soja, né? E veio esse homem, eu não conhecia, ele veio fazendo proposta para destocar a terra. Mas nós já tinha terra, nós mexia tudo com um arado de boi, né? Nós lavrava tudo com arado de boi. E ele veio para destocar. Daí o filho do meu pai diz, eu tenho um tanto de dinheiro, o resto eu não tenho. Diz ele, não, eu pego até essa junta de boi, mas pode vender e me paga, a hora que tu vender, me vende a junta de boi. E nós daí na época nós tínhamos 2 juntas, então vendemos uma e com a outra nós fiquemos para ir fazendo os pedaços, né? Que não conseguimos destocar tudo, né? E era 10 alqueires. E depois daí de mecanizar, quais foram os plantios feitos? Soja. Soja, daí nós plantava milho também, né? Porque daí veio a época do milho, mas nós tínhamos que dobrar todo o milho, porque a ceifa que tinha só cortava soja.
E o milho era alto, então ela batia o molinete e derrubava, e aí não juntava. Aí nós tínhamos que dobrar todo o milho, dos 10 alqueires que nós tínhamos, para a ceifa daí cortar, aí cortava de ceifa. Aí primeiro a gente colhia assim tudo em espiga, botava no galpão para deixar para o gado que a gente tinha, né? Nessas épocas já tinha cooperativa, já eram vinculadas a alguma cooperativa? Nessa época ainda não, veio depois. Veio bem depois. Tem ideia de que ano que se vincularam à cooperativa? Eu acho que em 80 e... Da França, tem 40 anos, em 83. Por 83. Com a LAR, né? A LAR. Ela chegou a LAR. E continuam cooperados ainda, hoje? Eu já me aposentei, né? Mas ainda deixo a minha produção, deixo lá. No início, tinha mãe, pai, os irmãos e tal. Como é que era organizado a rotina de trabalho da família? Era o seguinte, o pai deixava tudo certinho, ó. Você trata aqueles boi lá, aquilo lá tu faz isso, o outro tem que lascar lenha para a mãe cozinhar, o outro tinha que buscar água lá embaixo na vertente, era tudo, o pai e a mãe terminou, aí vocês descansam, mas você tem que terminar os afazeres de casa. E na roça, iam todos, mulheres e homens? O que podia trabalhar, até que podia trabalhar, ia todo mundo, né? Quando nós chegamos aí foi muito difícil, tinha que trabalhar uma semana para tu fazer a tua lavoura e outra semana tinha que trabalhar fora para ter o dinheiro para poder manter a casa, né? E como é que era organizado o trabalho doméstico? As mulheres iam para a roça, e lavar roupa, cozinhar, limpar a casa. Como que era organizada essa parte? Essa parte é a mãe daí. A mãe chegava, então a mais nova até ela não fazia muito serviço, que ela era novinha ainda, né? Daí a outra, minha irmã mais velha, aí minha mãe e ela da roça, aí nós tínhamos que tratar porco, tratar galinha, tratar essas coisas, né, que tinha em casa. E a mãe ia atrás do almoço e ela tinha que varrer a casa e limpar a casa. Mas na sexta de tarde, no sábado, daí elas não iam para a roça. Era só nós, homem, que ia para a roça, né? Ficavam fazendo atividade? Isso, ficava fazendo as atividades de casa. E o senhor já comentou que o seu pai fazia os negócios, ele consultava a sua mãe em algum momento para fazer os negócios? Não, ele não consultava, ele só dizia, estou indo, quero ir comprar terra, não sei onde, e saiu. E saía, né? Nesses primeiros tempos, como é que a família se organizava para alimentação? Era assim, até que nós chegamos para colher isso aí, né? Para colher, para poder comer. É que nem eu falei, nós trabalhávamos 4, 5 dias lá na nossa lavoura, para nós fazer, para tinha que comer, e 4, 5 dias nós tínhamos que achar, nós ia até lá, portão do Cuí, para lá, né, que tinha às vezes uma fazendinha, uma coisa lá que queria roçar, nós ia atrás de serviço por dia para fazer, para poder ter o dinheiro para comprar, para poder comer ali, para poder fazer daí também, para poder comer, né? Mas aí a carne, vocês fritavam, guardavam lá? Tá. Daí a carne também, né? Carneava um porco que tinha, era tudo frito, botado nas latas, tudo misturado com a banha. Mas o meu pai usava muito fazer aquele, hoje não sei como é que é, embutido. Ele fazia então o que dava de salame e a sacol, que o gringo fala sacol, né? Mas é um embutido. E fazia charque também. E daí o resto do porco era tudo cozido, botado junto das latas com banha e tudo. Aí quando eu queria, só ia lá e tirava, né, a carne com a banha, esquentava. E os peixes no Itacorá que ele pescava? Pescaria mais pra frente do pedido. Onde compravam os produtos assim, necessidade para alimentação? Tinha um armazém aqui embaixo, em Itaipulândia. Aí que desce para Missal, né? O Rigor. O Rigor tinha um armazém ali, comprava tudo, era de saco, de farinha, essas coisas, mas ele comprava tudo por quilo, né? Então esse tipo ali. Mas nós não comprava arroz, não comprava feijão,
não comprava a farinha, né, que tinha. Então, mas era o nosso alimento, era isso aí, aquele tempo, pão, fazia o pão de batata cará, fazia o pão de milho. Não era comprado pão de padaria, fui ver depois que abriram uma padaria aqui em Itaipulândia, senão eu não sabia o que era pão de padaria, né? E para se divertir, para lazer, o que faziam nos primeiros tempos? Nós fazíamos budoque, ia caçar passarinho no meio do mato e tomar banho nos rios. Não tinha onde sair, né? Não tinha onde você ir, então era a única coisa. E de noite, às vezes no sábado de noite, brincar de esconde-esconde, no domingo de dia brincar de esconde-esconde na casa do vizinho, né? Era assim, depois de rapaz também brincava até de esconde-esconde, não tinha onde você ir, né? E bola. E bola. Então, bola, eu gostava muito de jogar bola, né? Roubava as meias do pai, fazia as bolas de papelão, né? Depois apanhava porque pegava as meias do filho do pai. Quando chegou ali no Buriti, já tinha o campo lá? Estavam aprontando. Entre esses 4, 5 vizinhos ali tinha uma carada, só esse Silvestre tinha 12 filhos, né? Então eles tinham bastante filhos, só ele dava um time de futebol. Então eles estavam terminando o campo, cavocando ali ainda, tava os pau, tudo tinha que cavocar, né? E nós terminamos ajudando eles a terminar de fazer o campo. E caçadas? Chegaram a fazer caçada para divertimento? Não, porque não tinha mais. Eu nunca via um mato tão grande que tinha aí. A única coisa que eu cheguei a ver aí que tinha de pássaro também era o jacu e o uru. Eu cheguei a ver um bando de uru também, que eu gostava de caçar, né? Mas esse eu não consegui matar nenhum ainda, né? Na época. E pescaria? Pescaria nós ia ou pescava na Sanguinha e aqueles lambari, ou senão nós ia no Iguaçu, no Rio Paraná, Paranazão lá, né, onde é que eles esgotavam o cuí, lá na barra do cuí. Lá também, até meu pai pegou um jaú de 60 quilos. Era bonito. E daí o peixe, a gente vai fazer o peixe com o quê? Com o peixe. O peixe logo, o meu pai fazia tudo charque de peixe. Como é que era o processo para fazer o charque de peixe? Só abria as costas dele, né, o lombo que fazia, e passava no sal, deixava grosso de sal e botava tudo na sombra. Não pode botar no sol também o charque de peixe, né? Aí meu pai tinha uma varanda muito grande, né? Daí ele botou tudo as varas com preguinho e botava todos os peixes ali. E quando estava seco, era botado dentro das latas com palha de milho e forando e tampava bem. Aquilo ali durava até 1 ano, aquele peixe ali, o charque de peixe. No Rio Paraná ali tem alguns relatos de prainhas naturais que se formavam com bancos de areia. Você chegou a conhecer? Sim, conheci bastante. Tinha mesmo. Isso que ele falou a verdade. Tem até uma foto tua, né? Eu tenho até uma foto que tem onde é que é a prainha, né? Que nós estamos tomando banho. E a população usava bastante esses locais para lazer? Não usava, porque a maioria que usava era os pescadores, né? Ninguém não tinha esse costume. Lá tem uma prainha, aonde sabia que tinha um rio, ia tomar banho no rio, não era uma prainha, né? Qualquer lugar que tinha, chegava lá e ia lá, não tinha, né? O senhor já citou que quando chegou no Buriti, estavam organizando um campo. E para as mulheres, foi organizado, teve alguma organização para elas passar o tempo, para se divertirem? O tempo das mulheres, das moças, né? As mulheres, a maioria não ia, a mulher ficava em casa. A maioria era as gurias, né? As irmãs do jogador, iam fazer torcida pro jogador. Daí elas iam atrás da trava ali fazer torcida para os jogadores. Esse era o divertimento das gurias, né? E depois tinha um time organizado, né? Uhum. Com quem que esse time jogava? Aí nós começamos, quando começou, já tinha aberto Portão do Cuí, tinha daí já o Lajeado também, já tinha time, Vista Alegre, Missal. Era tudo mais ou menos na mesma época que entrou ali, né? Então a gente, cada domingo, tinha um jogo de futebol, à tarde. Aí pegava, quando não tinha caminhão, pegava uma carroça com cavalo,
Aí uns a cavalo, outros de bicicleta, se não era muito longe, né? Depois ainda foi daí, depois que foi comprado um caminhão ali, o vizinho comprou um caminhão, mas antes nós vinha aqui no Caramuru. Até eu acho que era se não me engano, era do Sargento Dias esse caminhão, e daí eles iam levar os jogadores. E as crianças? Qual que era o passatempo delas? Em casa, no terreiro, brincando com latinha de sardinha e fazendo buraquinho com pauzinho. O que eu vi as crianças faziam isso aí. Não tinha... Se às vezes uma menina ganhava uma boneca, meu Deus, né? Era a maior alegria de uma pessoa, né? Ganhar uma bonequinha, uma menina, naquela época, né? E aconteciam algumas festas já? Depois, passado um tempo, né? Mas fazer festa. Aí vamos fazer festa onde? Tem que fazer um barraco, né? Aí foi construído um barraco lá de pau a pique. Você consegue lembrar assim, mais ou menos que ano que foi construído esse barraco? Seria um pavilhão, né? Isso. Eu acho que ali por 88. Não, 70. Ah, isso foi antes, 70, bem 70, Foi feito esse barracão. Ele já era velho. Quando vieram morar para cá, a família já tinha uma rádio? Rádio? Não, nós não tinha rádio. E como é que ficava sabendo das notícias, como é que se informava? Tinha, às vezes, que nem o vizinho tinha, nós íamos no vizinho escutar, não é assim, falar, assistir, era escutar o rádio. Escutar música, né? Aí no vizinho. Lembra de que vizinho que tinha rádio? O primeiro que nós assistimos que tinha o vizinho foi aqui no Armando Silvestre, não, antes eu nem sabia o que. Rádio mesmo, eu vi rádio e televisão quando eu tinha 8 anos de idade numa casa que do lado da Tafona, que falava Tafona, né, moinho de milho, de arroz, que tinha um rádio, então, que escutava aquela música lá, daí até o finado pai pediu, porque o que é isso? Ele disse, é o rádio que dá as notícias e tal, né? O homem explicou para o meu pai. Assim, o senhor lembra qual foi um dos primeiros programas que o senhor ouviu no rádio? O primeiro programa foi o Zé Bétio. Eu me lembro do Zé Bétio. Eu não me lembro mais como é que era o nome do programa dele. Quase veio aqui na memória minha, mas não estou lembrado. Mas eu sei que era o Zé Bétio. E depois tinha Anoitecer no Sertão também. Anoitecer no Sertão. Tinha um programa. E a televisão? Quando o senhor teve contato com a televisão? Era da família ou também era do vizinho da Tafona, lá do coisa. Eu assistia... Eu vi um jogo de futebol, esse não esqueço. Santos e Flamengo jogando. E Santos estava ganhando de 2-1. Se o Flamengo tivesse ganhando de 2-1, eu era flamenguista. Então por isso que até hoje eu sou santista. Mas isso era em Palotina ainda? Palotina, lá em Palotina. Depois aqui o Silvestre também foi os primeiros que compraram uma televisãozinha, aquela de 20 polegadas, com uma antena de Itaquaruçu. Quase morremos para erguer aquilo lá para pegar um chuvisco, ainda não assistia chuvisco, né? E bailes? Eram realizados? Aí depois começou, né, os bailezinhos na casa, na sala da casa, numa varanda que tinha, fazia com aquela vitrola que falava, né? Aquele toca-disco, toca-fita, daí fazia esses bailezinhos ali. No sábado de noite, né? Nas casas. Nas casas, né? Eu vou pedir sobre os casamentos. Daí, como é que foi o casamento de vocês? Como assim? Como é que vocês se conheceram e como é que foi esse casamento, onde foi? Nós se conhecemos, eu e ela, que nós era vizinho. Mas ela tinha um namorado e eu também tinha namorada. E daí nós íamos Eu lembro que eu era bem novinha, então era mais, não gostava bem pequeno. Mas no começo, de falar do começo, então, vamos voltar um pouquinho, né? Eles tinham um trilho que passava na frente da nossa casa, do nosso galpão.
E ela passava sempre ali. Mas eu achava tão bonito que até hoje eu acho, né, os olhos dela. E ela passava ali e eu, bom dia, ou boa tarde, e ela ficava pé da vida. Eu não gostava. E foi indo, né? Daí eu já era um veião, né, com 29 anos, e ela estava com 18. Mas ela tinha um namorado e eu também, né? Mas ali ela passava ali. Ela, de raiva que ela tinha de mim, ela colhia semente de inso e jogava na roça para mim carpir. Para mim ir trabalhar lá e não ficar ali no galpão, ver ela passar ali e dizer bom dia, boa tarde para ela, né? E daí nós começamos a ir no baile. Mas eu dançava e a minha namorada não dançava. E ela dançava e o namorado dela não dançava. Aí eu pegava ela e ia dançar. Aí um dia eu falei, vamos deixar deles, vamos nós dançar e vamos namorar nós dois, então, né? E ela disse, mas eu largo o meu hoje. Eu digo, eu largo hoje também. E foi ali, daí 6 meses nós casamos. Aonde foi o casamento? Em Missal. Na igreja e no civil? Na igreja e no civil, em Missal nós casamos. E daí fizeram festa? Fizemos, assim, só para os parentes mesmo, né? Como é que eram essas festas de casamento? Era matado um porco lá com espeto, tirado madeira no meio do mato, né? E feito uma maionese batido com a mão, né? Aquela maionese batida com a mão, que hoje bate no liquidificador, né? E feito pão de milho, pão de trigo ali, arroz, às vezes tinha até feijão, né? E assim, daí o noivo e a noiva ia fazer a lua de mel, mas na casa ou no quarto, que dormia antes, né? A lua de mel era aí no outro dia inchada e foi-se machado para a roça de novo, né? Não tinha, vamos fazer a lua de mel, vamos viajar, né? Não tinha isso. Mas aí quando casaram, foram morar com alguma família ou já tinham um cantinho para vocês? Não, nós já tínhamos cantinho. Cantinho não, o meu sogro tinha uma casinha que era o paiol. Daí eu pedi, senhor, arruma isso aqui, porque na minha casa não tinha, né? Arruma isso aqui, nós vamos limpar, vou vir morar aqui. Não, pode ser. Aí eu fui, comprei os móveis também, todos os móveis de altos valores, né? E botei dentro e ali embaixo as frestas dava para olhar as cobras, os bichos que usavam por baixo da casa, dos lados, né? Mas daí fomos tampando. E daí no fim eu comprei essa própria casinha do meu sogro, daí eu fiquei com essa casinha já dele também. E a relação com a vizinhança, como é que era na época? Olha, é quase melhor que hoje. Era quase melhor que hoje, que não tinha... todo mundo era simples ali, né? Você vestia uma roupa, era tudo igual. Eles vendiam aqueles fardos de roupa, daí os pais compravam aquilo lá, faziam uma camiseta xadrez para mim, a mãe lá do outro fazia camiseta xadrez para o outro, também tudo igual, era tudo igual. Às vezes dava a diferença de ter trocado, que fazia com 2 tipos de pano, né? E ontem não ter visto, mas a maioria vestia tudo igual quase, né? Os vizinhos. E era bom. E tinha a colaboração no serviço também, os mutirão, chamavam puxeirão, né? Isso, tinha. Nós fazíamos muito disso. Às vezes, porque daí tinha que começar fazendo isso aí, porque vamos supor, fazia num e depois ia no outro. Depois no outro ano pegava de lá para cá. Que tipo de serviço eram feitos nesses mutirão? Roçada, carpida, plantar trigo, que daí tu sameava o trigo, tinha que bater tudo na enxada, fazer tampar a semente, tudo na enxada. Não tinha outra coisa, né? E plantava o trigo também, na época, plantava até o trigo também, né? E moía, tu ia no moinho, tu colhia 20 sacos de trigo, deixava lá no moinho, daí tu tinha 6, 7 sacos de farinha, aí tu ia pegando todo mês. Sobre a educação, quando chegaram no Buriti, já tinha escola? Não tinha ainda. Depois eu acho que de uns 2 anos foi feita uma escolinha. Os seus irmãos, nenhum mais frequentava a escola quando vieram? Sim, os 3 mais novos, né? E daí eles frequentavam, ficaram um tempo sem aula? Ficaram sem aula, não tinha, né? Ficaram sem aula. Até vir ali depois, até o mais novinho levou ainda mais tempo para depois de nada, é muito novinho, né? Naquela época ia com
7, 8 anos na aula, né? Hoje já vai pequenininho, né? Lá tinha que ter 7 anos para ir na aula, começar a ir na aula. O comércio o senhor já falou, vinham aqui em Aparecidinha. Isso. No comércio adquiria ali, comprava alimento, roupa, calçado. Isso, tudo, ele tinha tudo ali, né? É. E sobre a religião, qual que é a sua religião? Eu sou católico. Quando chegaram no Buriti, já tinha igreja? Não, não tinha. Também não tinha igreja. E essa igreja, como é que foi construída? Foi construído ali o Silvestre, meu pai, da igreja tinha mais morador, né? Se uniram ali e fizeram uma igrejinha de madeira, né? Até um cunhado do seu Armando Silvestre doou um alqueire de terra que está até hoje ali para a comunidade. Ele doou para fazer campo, escola, pavilhão, tudo. E rezava muitos anos na escola, né? Era usada a escola como igreja. Antes que não tinha igreja, rezava na escolinha, né? Até que foi construída essa igreja. Lembra de onde que vinha o padre, quem que era o padre que atendeu nos primeiros tempos? De São Miguel do Iguaçu. Padre Bruno. Meu padre Bruno. E a saúde, quando precisava, como é que fazia? Aí tinha que, ainda bem que naquela época eu acho que Deus cuidava bastante, né? Que não tinha onde. Era missal, que daí já tinha aberto um hospital lá, ou São Miguel do Iguaçu. Não tinha onde você socorrer. E depois ainda foi aberta uma farmácia aqui em Itaipulândia, né? Que até meu irmão caiu em cima de uma trilhadeira, se abriu tudo a barriga. E eu botei ele na bicicleta e trouxe aqui e foi costurado sem anestesia ainda. E a tua mãe era parteira. E minha mãe, então, eu falar, e a minha mãe era o que fazia parte das crianças ali no Buriti. Até tem hoje uns quantas que já são velhinhos, né? Estão ali que foi pego pela minha mãe. E quando nasceu sua filha, também teve parto em casa? Não, foi no hospital. Ela teve que fazer cesárea. Daí foi em Missal ou São Miguel? Missal. Isso. Aí já fomos em Missal. Faziam também muito medicamento caseiro? Bastante, a maioria era caseiro, né? Você fincava um strep no pé, você conseguia arrancava e já botava a tal banha de porco, né? Não tinha outro. E daí tomava lá um remédio que a mãe fazia lá, dizia que era remédio, às vezes podia ser qualquer erva, né? Que ela fazia lá, tu tomava. E para feridas, machucadas? A pomada. Pomada ou assim como é que eu vou dizer? A banha do porco era... Um plastro que eles diziam. Um emplastro de farinha mandioca, isso aí que fazia, né? Emplastro assim, eu botava em cima de uma ferida, se estava doendo muito, né? E para dor, comprava não. analgésico? Para dor não tinha. Se você destroncava um pé, ou dava um tropicão, arrancava uma unha, uma coisa ali que machucava a junta, né? Ou bastante a carne, era feito aquele amentruz que fala, né? No álcool. E até meu irmão foi mordido por uma cobra, o que meu pai botou em cima? Ele fumava, né? Ele mastigou fumo, alho e querosene e botou em cima. Aí levamos o meu irmão para Missal, chegaram lá, eles fizeram a contra-veneno, mas o fumo, o alho e a querosene que meu pai tinha botado em cima já tinha tirado tudo o veneno da cobra. E daí o meu irmão estava morrendo, eles fizeram outra injeção em cima para salvar meu irmão, se não tinha morrido, eles tinham matado no hospital. E quais eram as doenças assim que eram mais comuns? Gripe, o mais que dava era gripe. Sarampo, né? Sarampo, não tinha vacina na época. Rubéola, essas coisas assim. E lembram de quando começou a ter campanhas de vacina? Começou a ter acesso à vacinação? Eu não estou lembrado do ano, né, que começou isso ali. Eu sei que a primeira coisa que eu vi falar foi nas gotinhas que dava para meningite, né? Isso aí, até um irmão meu passou a meningite, ele teve muita sorte e ficou... E vinha as campanhas, o governo mandava um caminhão, né? Tipo assim, um caminhão acho que era, e a gente ia para Missal.
Aí, olha, aí com uma pistola eles vacinavam todo mundo, ia de fila assim, ó, ninguém trocava agulha daquela seringa, né? Era o terror das crianças, aquela pistola, assim, pá, pá, todo mundo. Para missal a gente ia. Já citou ali um acidente do irmão com uma cobra. Tinha muitos animais peçonhentos? Não, não era muito. Até tinha bem poucos animais peçonhentos na época que nós chegamos. Bem pouco mesmo. E sobre a segurança pública? Policiamento? Tinha ali que nem no Buriti, depois já estava bastante tempo, né, para frente, aí veio o tal de, vamos ter um quarteirão aqui. O quarteirão que falava era um inspetor. Depois botaram o nome de inspetor, mas o primeiro nome que botaram para aquelas pessoas era o quarteirão. Então ele vinha ter as festas, cada festa que dava era aquela bagunça, né, aquele Deus nos acuda, dá briga para tudo quanto era canto, né, daí o quarteirão vinha e apaziguava se tinha às vezes facada ou coisa, ia para o hospital, daí levava tudo para São Miguel, né. E quem que era essa figura ali em Buriti? Tal de Noé Graxa, o nome dele era, Noé Graxa. Você citou que acontecia essas brigas, era frequente acontecerem essas brigas? Sim, a cada festa. Qual que eram os motivos dessas brigas? Motivo bebedeira, né? Bebedeira. Bebiam demais, e era tudo, já não era um velho, né? Era um novo. Aí nós, a piazada, tudo agarrado nos pais, mãe, era guarda-chuva, era pedaço de pau voando para tudo quanto era canto, né? Garrafa. E nós tudo agarrado nos pais, na mãe, com aquelas brigas de festa que dava, né? Era um... E, assim, tem alguns relatos de que era comum as pessoas estarem armadas com faca e revólver. Chegou a presenciar, assim, brigas mais sérias, com gente machucada? Mas... Já, eu vi em né? futebol, até não nós com futebol, né? Eu vi um pai e um filho matar um enteado 5 metros de mim, assim, acho que eles deram uns 30 tiros no rapaz e depois mataram a faca ainda o rapaz. Isso eu vi assim. E depois ali no nosso campo mesmo era difícil, na segunda-feira não tinha um presunto jogado lá, né? Cheio de facada e tiro, né? Na época. E como é que se resolvia essas encrencas daí? Os caras que matavam sumiam no mato, onde é que os policiamentos iam pegar. Às vezes passava 5, 6 anos, aí o cara, o fulano está lá em tal lugar. Iam lá e pegavam lá o cara, né? Mas senão a maioria não prendia, a maioria não prendia. Todo o território de Itaipulândia era o antigo distrito de Itacorá. Isso. Como é que era? Tinha algum contato com Itacorá? Precisavam de algum serviço que iam até a vila? Como é que isso funcionou ali no tempo que moravam? Né? Assim, às vezes eu dava uma briga lá, se tu queria punir aquela pessoa, né? Tu tinha que se deslocar e ir até lá em Itacorá, lá tinha o destacamento, né? Tu falava lá, daí eles mandavam os polícias virem e pegar o cara e levar lá, daí ficava preso, né? Até cumpria a pena, pagava a fiança e soltava embora. E que outros serviços que dependiam de Itacorá para... Era cartório, o que mais ia fazer lá? Às vezes também, missal também tinha, né, esse negócio de documento de terra, esse negócio ali, então ia fazer um contrato, uma coisa, ou era missal ou Itacorá. E chegaram a ir muito em Itacorá? Fomos bastante vezes em Itacorá, bastante vezes. Sim, qual que é a lembrança que o senhor tem da vila de Itacorá? A lembrança que eu tenho é uma estrada comprida no meio, né, e com casa dos dois lados. Aí tinha as ruazinhas, né, aí tinha o campo de futebol, mas o que me lembro de Itacorá, assim, na beira do Rio Paraná ali, né, uma estrada com as casas do lado, uma curtinha também, não era muito comprido não. Aqui na região do Buriti não chegou a ser atingido pela indenização de Itaipu? Não. Assim, o que é que na época, quando começaram a falar sobre a construção dessa obra, que chegou até vocês?
de informação? Chegaram assim que diz que logo para baixo de casa, até na terra que eu tinha, eles foram lá e botaram um marco bem na minha divisa. Diz, até ali vai vir água. Daí para baixo eles têm que indenizar e não sei o que. Eu até não digo, não acredito, como de fato. Aí foi feito outros estudos de certo, né? Daí deu baixo, que veio aqui embaixo, né? Daí aquele marco também eles tiraram e vieram para baixo. Mas eu, pelo que quem conhecia, que descia no Rio Paraná, descia ali na Barra do Cuí, dizer que a água veio aqui em cima, isso aí, até hoje eu até não acredito, né? De ter essa água aí, eu não acredito. Para quem conheceu isso aqui seco, não diz que tem toda essa água aí. E tem, olha gente, tem alguma água nisso aí, hein? Para quem conheceu seco isso aí, pelo amor de Deus. E quando começou a se falar em criar um novo município aqui na região, como é que o senhor viu essa ideia e o que o pessoal argumentava para justificar a criação de um novo município? Eu assim, não era interessado nisso aí. Eu, para mim, tanto fazia, né? Mas assim eu acompanhava, dizia, não, fica mais perto para tu precisar de coisa assim, então, né? Vamos botar máquinas, fazer isso, fazer aquilo outro, né? Daí a gente ia pegando isso ali. Mas eu não tinha muito interesse nisso aí, né? Mas quando fizeram também eu aceitava, né? Era numa boa, né? Eu aceitei numa boa, não tinha problema nenhum. Só que... Valeu a pena? Valeu, né? Ou como se não valeu a pena, né? Então tá, seu Santo, assim, de forma geral, mais ou menos isso, né? Mas deixa o espaço para complementar alguma informação que queira e também se tiver alguma história, um fato interessante ou curioso que tenha acontecido nesses anos de Itaipulândia e quiser nos contar. Olha, tem muitos, né? Mas, como diz o outro assim, eu acho que tá bom assim. Aí eu não estou muito lembrado mesmo das histórias, né, que aconteceu aí, né? Então, como diz, eu moro aí todo esse tempo, sou mais isolado lá, né? Sou mais quietão no canto lá, né? Mas no resto tá bom.